O gerúndio é o último dos tempos verbais que a gente vai explorar nessa série. Mas para isso, a gente precisa entender primeiro o que é o gerúndio em português. Então, olha só. O gerúndio é aquilo que normalmente termina em português pelos sufixos ando, endo, indo, certo? Mas o que isso quer dizer? Então, olha só. Isso é a linha temporal, tá bom? Aqui eu tenho o presente. Quando eu te falo, então, que eu ando, por exemplo, eu estou falando, então, de um ponto no presente, certo? Quando eu te falo que eu andei, eu estou te falando de um ponto no passado. Quando eu te falo que eu andarei, eu estou te falando de um ponto no futuro. Quando eu estou falando no gerúndio, eu estou falando então que eu estou andando, ou que eu estava andando, ou que eu estarei andando. Então eu não estou falando de pontos na linha temporal, estou falando então de períodos. Quando eu te falo então que eu estou andando, essa ação é uma ação que ela começa no passado, ela dura um certo período de tempo, passando pelo presente, mas ela continua até um momento do futuro e eventualmente ela termina. Eu não sei te falar quando exatamente é esse ponto de início no passado, nem quando exatamente é esse ponto de término no futuro. Pode ser 5 minutos no passado e 5 minutos no futuro, ou podem ser 15 décadas no passado e 15 décadas no futuro. Mas eu sei te afirmar com certeza que é uma ação que ela começou no passado, dura até o momento presente, vai continuar durando até um dado momento no futuro. Então ela é uma ação contínua. Se for um passado contínuo, eu estava andando, continua sendo a mesma ideia, a diferença é que toda essa continuidade temporal acontece no passado. Eu comecei a andar no passado, eu fiquei andando um tempo no passado, eu eventualmente terminei de andar ainda no passado, e o mesmo é válido no futuro. Eu começarei a andar em algum momento do futuro, eu continuarei andando por um certo período do futuro e eventualmente eu terminarei de andar, mas tudo isso dentro do futuro. Mas o ponto importante aqui é a gente entender que o gerúndio, ele caracteriza o que a gente chama de continuidade temporal. Então tem um desafio para você, tá bom? Você vai pausar esse vídeo e você vai pensar numa frase em português, no gerúndio, sem usar o verbo estar. Pausa o vídeo e usa quanto tempo você precisar. Quando você cansar, você dá play de novo. Concorda que não tem como? Toda e qualquer frase em português no gerúndio vai necessariamente precisar do verbo estar, certo? Então eu estou andando, eu estava viajando, eu estarei correndo. Eu sempre preciso do verbo estar, porque no fundo você não é comendo, certo? Você está, é uma ação temporária. Você começa, isso dura um certo tempo e eventualmente termina. Da mesma forma como no português, todas as vezes que eu quiser usar o gerúndio, em qualquer outro idioma, inclusive, se é válido para o inglês, para o francês, para o espanhol, para o italiano, eu vou sempre precisar do verbo estar. Portanto, para que eu possa falar do gerúndio em inglês, eu vou precisar sempre ter o verbo to be acompanhando. Então vamos entender isso melhor. Quando eu falo então do presente contínuo, a existência desse contínuo no nome implica na existência do gerúndio na frase, o que por sua vez implica na existência do verbo to be como meu verbo anunciador. Portanto, a minha fórmula se mantém, continuo tendo um pronome, mais um verbo anunciador, mais um complemento. O ponto é que nesse caso, se eu estiver falando do presente, eu estou falando então do verbo to be, no presente, que a gente já viu lá no primeiro vídeo, que é aquele I am, he, she, it, is, you e they are, mais o verbo que eu quiser no gerúndio. E como é que eu passo um verbo para o gerúndio? Todos os verbos no gerúndio em inglês, eles vão ser feitos a partir de um sufixo, que vai ser o sufixo ing. Então, todas as vezes que eu quiser passar qualquer verbo do inglês para o gerúndio, tudo que eu preciso fazer é colocar o sufixo ing. Portanto, o verbo to walk, que é o verbo andar, ele vai se tornar walking. Isso implica então que, para montar uma frase seguindo a nossa fórmula, eu vou ter então um pronome, que é o que você quiser, então, por exemplo, I, mais o verbo to be, conjugado no presente, portanto, I am, mais o verbo que eu quiser no gerúndio. Nesse caso, I am walking. Fez sentido? Gostou? Então se inscreva no canal, deixe seu like e escreva aí nos comentários uma frase no gerúndio usando o verbo to be. Ah, e aproveita para já assistir o último vídeo da série Inglês Simplificado. Te espero lá!